Nós vamos começar o dia de hoje convidando aqui para presidir a mesa dos trabalhos doutora Patrícia Eduarda Bizelli, que vai coordenar as atividades agora da manhã. Convidamos agora a estrela da manhã, uma estrela que veio de São Paulo, físico quântico, Dr. André Luiz Ramos, para nos honrar com a sua palestra, com o seu seminário. E seja bem-vindo, André Luiz, por favor. Olha, eu presumo que a maioria, se não todos vocês estiveram ontem à noite aqui com as 3 palestras, né? Nós tivemos um pequeno problema aqui na coxia, que teve uma pequena inundação, porque eu babei na coxia o tempo todo. Então, é uma inundação de saliva, de alegria, de júbilo, por a gente ter momentos tão bons, né? Eu estou procurando mexer um pouquinho com vocês, porque de manhã a gente fica assim um pouquinho dormente, né? Até o Tico e o Teco fazer a ligação necessária, né? Então, eu passo agora a coordenação do trabalho para a doutora Patrícia, que vai ler o currículo do doutor André, que está aí na frente. Com você, Patrícia, por favor. Bom dia a todos. Eu tenho a honra de presidir essa mesa, de colaborar com o desenvolvimento dessa atividade do Simpame, do 5º Simpame. E eu vou iniciar pedindo que nós fechemos os olhos e nos unamos numa prece uma oração de abertura para a atividade do dia. Então, nós que nos propomos, né, a estar num sábado chuvoso, reunidos em grupo, para ampliarmos os nossos conhecimentos, para que a partir de cada atividade que cada um de nós desenvolve, desde atividades em casa, de atividades na sociedade, de atividades profissionais, que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento, ampliando, fortalecendo o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que sejamos tarefeiros da hora, para que possamos fazer a diferença aonde estivermos, a partir do nosso exemplo, a partir das nossas atitudes, a partir da nossa inteireza, e que este evento, ao longo do dia, possa ser o nutridor dessa atividade. Que assim seja. E para enriquecer a nossa, e nos provocar, né, para pensarmos, ampliarmos o nosso pensamento, iniciamos a atividade, então, com André Luiz Oliveira Ramos, para quem não o conhece. Ele é físico. O que um físico está fazendo num grupo de médicos espíritas ou cuidadores da saúde? Pois é, né? Você conta para a gente, André? Então, físico, mestre em radiações para uso em medicina pela USP, especialista em terapia laser no bloqueio da dor, consultor de gestão e espiritualidade nas empresas, comunicador da Rádio Mundial, FM 95, em São Paulo, programa A Mente Quântica, empresário e diretor fundador da Paz e Amor em Ação, uma ONG. Desenvolve treinamentos e workshops sobre motivação, liderança e paradigma quântico. Com a palavra, André. Seja bem-vindo. Olá, meus amigos. Eu estou extremamente feliz por estar aqui mais uma vez, em Curitiba, onde eu também me sinto aqui em casa. Muito bom poder matar saudades
E também, antes de começar, até respondendo, né, o que um físico está fazendo aqui, né, ao longo desses poucos anos, a convite da doutora Marlene Nobre, não posso negar que se não fosse ela, não estaria aqui, mas tudo começou mesmo no dia da minha defesa de mestrado, após ter sido aprovado e fazer agradecimento. Isso ocorreu em abril de 2011, em que o auditório estava ali, tudo já tinha sido aprovado, comecei o agradecimento, e ao agradecer aos colegas, à banca e orientadora, eu mencionei que Einstein havia deixado um legado para nós de que ciência e espiritualidade devem ser unidas, que ciência sem religião é manca e religião sem ciência é cega. E disse que isso aconteceu comigo durante todo o processo do mestrado, porque por um lado eu era muito espiritualista, ou espiritualista, e por outro lado tinha um André cientista, que não se conversavam, eles eram separados dentro de mim, e durante o mestrado ocorreu a fusão interna disso. E aí disse que, como invisibilidade não significa ausência, agradeço aqui ao meu pai, que desencarnou durante o meu mestrado, mas sem ele não estaria aqui. Agradeço a Eurípides Barçanufo, que é o meu professor, que sem ele meu planejamento reencarnatório não teria acontecido. E agradeço também ao Dr. Chan, que foi um médico espiritual, que muitas intervenções fez em mim para que eu tivesse saúde para continuar. E peço permissão a todos agradecer a Deus. Fechei os olhos e comecei a oração de São Francisco. Ao terminar a oração de São Francisco, emocionado, peguei minhas coisas, peguei minha tese, tudo, peguei para sair. Quando eu vejo, o auditório estava em lágrimas. As duas professoras da banca também chorando de soluçar. Minha ex-orientadora na época, minha orientadora na época, levantou, segurando as lágrimas, me abraçou, e ela não acredita em Deus, não tem uma religião específica nem nada, e isso dentro do Instituto de Física da USP, onde parecia uma certa ousadia minha, mas foi apenas de coração. Mas só sei que todo mundo chorando, eu peguei para sair, e todo mundo emocionado. Falei, o que aconteceu aqui? O que eu fiz? Quem sou eu? Foi nessa hora que eu falei, não, eu não sei quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. E foi quando eu falei, o meu trabalho é esse. É ciência e espiritualidade. E o caminho precisa ser junto à área médica, porque o mestrado era em laser terapia. E foi quando eu conheci a doutora Marlene Nobre, que me convidou para um primeiro Medinesp nesse mesmo ano. E foi quando tudo começou. E aí eu amei estar aqui. E essa trajetória que eu estou comentando com vocês, com toda humildade de me abrir para vocês, logo já no início, pessoal, porque eu entendi que só cérebro, só razão não é suficiente. Preciso unir cérebro e coração. Coração e cérebro. Razão e sentimento. Sentimento e razão. Quando nós unimos isso, né, o nervo vago já faz esse papel no corpo, mas quando nós damos fluxo a essa energia do pensamento em nós e os sentimentos juntos, acoplados em frequência, nós fazemos milagres. Fazemos milagres dentro da nossa própria vida interior. Então eu venho aqui com esse tema com muita alegria mesmo, porque ele vai ser um convite para a nossa transformação. Um convite para todos aqui nesse momento, para quem está nos assistindo em um vídeo, um convite para fazer essa fusão da ciência e espiritualidade dentro de si próprio. E para que isso serve? Nós somos espíritos, nós somos energia pura. Então nós vamos falar um pouco sobre cérebro. Deixa eu ver o botão certo aqui. Tá do ladinho, obrigado, Ramon. Décio. Cérebro, energia quântica, o poder do pensamento
universo consciente. Vocês têm noção do poder do nosso pensamento? O poder de cura que nós temos? Terapias energéticas, quantas terapias existem e podem existir e podem ser inventadas baseado nos mesmos princípios científicos que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Então, acontece que, primeira coisa, os nossos sentimentos, eles são importantes. Porque quando nós temos consciência do porquê que viemos ao mundo, nós cometemos atitudes de reequilíbrio nosso e reequilíbrio do cosmos. Todos nós somos agentes da paz. Então nós vamos fazer aqui alguns exercícios práticos da teoria que nós vamos passar. Porque mais importante que compreender, lembrem, é sentir também. Cérebro e coração. Nós vamos falar aqui trazer um seminário para o cérebro, para a compreensão racional, mas também para sentir o que está sendo dito. Então já vou convidar vocês para um primeiro exercício. Agora, já. Para você poder sentir a repercussão em você. Porque você é um laboratório, você é energia pura, você tem mais de trilhões de átomos aí. Quando eu vou para o laboratório fazer um experimento na bancada, as moléculas estão ali na bancada. Você faz as reações químicas, tudo mais. Agora, e nós? Nós também somos tudo isso. Então você vai poder experimentar no laboratório interno que você é, no laboratório do teu corpo, como acontecem esses saltos quânticos a partir do comando da sua intenção, da sua vontade. Então agora, já convido para um primeiro exercício. Pense, traga da memória aí o fato mais feliz da sua vida. Pode até fechar os olhos. Feche os olhos e lembre do momento que você talvez classifique como o momento mais feliz da sua vida. Feche os olhos e lembre daquele momento. Viva-o agora como se estivesse acontecendo novamente. Dê um destaque para você nesta imagem. Vibre a mesma alegria daquele instante agora. Já não tem mais passado, está acontecendo nesse momento. Permita-se emocionar. E incorpore-se na cena. E então, agora agradeça, dizendo internamente, muito obrigado por ter vivenciado esta dádiva, mas com total sinceridade e reconhecimento, porque para o nosso cérebro só a verdade o move. Agradeça, muito obrigado, muito obrigado. Eu consegui. Muito bem, podem abrir os olhos. Como você se sente? Você sentiu em você uma mudança? Todos que fizeram esse exercício agora, o que aconteceu? Buscou um fato que não existe mais, uma lembrança, e trouxe para esse cérebro agora, colapsou o cérebro no estado quântico daquele acontecimento? Sim, você fez isso. Você fez isso e agora está sentindo, podemos ver muitas pessoas aqui enxugando os olhos, porque isso é verdade. E para o cérebro, é verdade. Ontem foi falado, se você pensar na maçã, para o seu cérebro, a maçã já está ali, você sente o gosto da maçã. Exatamente o que aconteceu agora. Como isso é possível? Primeiro que esses físicos foram os arquitetos
da mecânica quântica. Aí nós vamos entender agora o que aconteceu com vocês. Eles, e aqui Einstein no centro, Marie Curie, a mãe da radioatividade, né, quem descobriu toda essa parte, e tantos outros, o Heisenberg, o Max Planck e assim por diante, aqui o Planck. E aí nessa reunião, em 1927, eles estabelecem as bases da mecânica quântica que faria com que surgisse a tecnologia que temos hoje. A tecnologia que temos hoje, o computador, o seu smartphone, é simplesmente resultado, é simplesmente quântica, mecânica quântica acontecendo lá dentro o tempo todo e com uma consequência clássica, do ponto de vista clássico. Porque você pega o celular, vê a imagem, envia o WhatsApp, mas tudo lá dentro é eletrônica digital, é totalmente mecânica quântica. E eles foram quem formularam as equações, e aí a partir da física aplicada surgiu a física dos semicondutores, que é a aplicação das equações que eles descobriram. E o mais interessante é que eles todos, praticamente todos eles, depois de tanto estudar matéria, eles perceberam que falaram, nossa, o universo só existe dessa forma se existir uma força superior, se existe uma consciência superior, uma inteligência suprema do universo. Não tem como. Aí você vai lá no Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quanto mais o cientista, livre do materialismo, livre dos preconceitos, estuda a física quântica, fatalmente, ou digamos que é uma consequência direta, ele entra em contato com o transcendente, com a transcendência. Então, estamos falando dos físicos, pais e mães da mecânica quântica, que enxergaram a transcendência de tanto estudar a matéria, viram que não, só pode existir por causa da perfeição de tudo isso. Por outro lado, nós temos outras personalidades importantes que deram um salto também na evolução do planeta, que foram os diversos religiosos, ou melhor, diversas pessoas que vivenciaram espiritualidade, aquela conexão com Deus, aquela conexão com seus ideais, com seus propósitos, espiritualidade, a essência profunda de fazer a vontade de Deus dentro deles mesmos. Então aqui nós vemos vários deles, o próprio Masaharu Taniguchi, o grande criador do Lar do Progresso Infinito, Lar do Progresso Infinito, que é a tradução da Seicho no Ie, e assim por diante, Krishna, Francisco de Assis, na marcha em Washington, Martin Luther King Jr. e vários outros padres e religiosos que vivenciaram sua espiritualidade. Alguns tinham a religião, mas eles vivenciavam espiritualidade acima de tudo. E moveu o mundo. Isso é espetacular. Agora, o que a gente vai combinar aqui? Sempre que eu usar o termo Deus, eu tenho um profundo respeito à religião de vocês. Não sei quais são as religiões e o que significa Deus dentro das suas crenças. Mas nesse momento eu vou pedir licença para usar o termo Deus na palestra, nesse seminário, e sempre que eu usar o termo Deus, o que eu estou querendo dizer? Sem pretensão de uma definição certa ou errada. Mas eu estou querendo dizer, para fins de compreensão dos assuntos que eu quero trazer, o termo Deus, quando eu usar aqui, significa, entendamos como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um combinado nosso. Para a gente poder, porque sempre que eu usar o termo Deus ou fonte, eu estou querendo dizer o quê? A causa primária de todas as coisas, inclusive a causa primária de você. O que é a causa? Você é efeito, você é criação. Então, a causa primária ou a inteligência suprema que há dentro de você. E quando eu falar, aí nesse sentido, tem vários termos. O templo de Deus, o templo interno, várias filosofias já diziam. O Jesus Cristo dizia o reino de Deus. Tá? Outros dizem o altar interno, o altar íntimo, ou a essência interior. Aqui significa também reino de Deus, que eu não falo aqui está dentro de vós. Então aqui quero dizer que tem-se a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, existe dentro de mim? Opa, existe dentro de mim, então eu quero acessar. Então esse é um combinado que eu quero fazer com vocês, que sempre que eu usar o termo Deus, e essa essência, eu quero dizer que isso tudo está dentro de nós. Sempre que eu falar Deus, já entenda-se que é você. Porque se o reino de Deus está dentro de você, então você também é ele. Você é esse reino, só que está desabrochando, fazendo ele crescer, fazendo ele se aprimorar.
e ele se desenvolver como uma árvore que você planta um pé de laranja e vai crescendo. Assim é esse reino de Deus, esse conjunto de perfeições, enfim, e assim por diante, que existe em nós e que nós vamos lapidando a pedra bruta que nós somos para um brilho total. Então, nesse sentido, combinado entre nós o termo Deus, inteligência suprema aqui. O todo é mente. Aí o Max Planck, de tanto estudar, sabe o que ele percebe? 44 anos depois da primeira publicação dele, que deu origem à física quântica, olha o que ele diz. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente inteligente e consciente. Olha que fantástico. Olha que lindo isso. Se a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força, tá? Porque a matéria, podemos dizer, a matéria foi formada por 4 forças, a gravitacional, a força eletromagnética, força nuclear forte e fraca. Então, aqui, força, resumindo todas essas 4. Então, a força dá origem à matéria. Só que por trás dessa força, o que não é medido, por trás dessa força, de forma oculta, existe uma mente inteligente e consciente. E esta mente é a matriz de toda a matéria. Então, quando você tem uma matriz de algo, tá? Você vai lá costurar, você faz uma matriz, tem um molde. E com esse molde você consegue criar ali a roupa, o tecido que você deseja. Então, esta mente, ela é o molde, a matriz que vai gerar a matéria. E que então a matéria primeiro existe no campo mental. E da mente é que estabelece as forças para que surja nesse plano físico que estamos dizendo aqui, nessa dimensão, aquilo que você mentalizou. Então ele já começa de cara, em 44, a dizer que a mente é a matriz da matéria. Então, nós estamos mergulhados nesta mente, estamos submersos nessa mente consciente e inteligente. Seria a mente de Deus? Seria a mente de Deus? Seria esta mente de Deus que nos dá conexão a tudo e todos, e estamos mergulhados nela como peixes no oceano? Então é interessante que o Max Planck falou isso, só que num dos livros de André Luiz, se não me falha a memória, nos domínios da mediunidade, o André Luiz menciona isso. Em outros livros, o Aulus também fala que, na verdade, estamos mergulhados no pensamento de Deus. No pensamento de Deus, como peixes mergulhados no oceano. E esse pensamento de Deus, o fluido universal, é o veículo de transmissão do pensamento. Então, de cara, o Max Planck está falando exatamente o que nós vimos nas obras psicografadas do Chico Xavier. Ele não deve ter lido para poder afirmar isso. Não deve ter lido para afirmar isso. Então, a consequência quântica já vai ao encontro de conceitos que André Luiz já trazia nas obras do próprio Chico Xavier. E o que é importante aqui para nós? É que quando você pensa em alguém nesse momento, quando você cria, imagina um acontecimento, imagina algo que você quer na sua vida, você criou o quê? A informação na matriz. Na matriz. Essa matriz, essa mente do todo, ela é consciente e inteligente. Então, ela tem informação, tem consciência, ela tem vida. E isso faz com que se manifeste na matéria. Então, você pensa negativo, que tudo vai dar errado, o que acontece? Dá errado. Você tem medo de assalto e fica pensando nisso, gerando a informação do assalto na mente consciente e inteligente. Por mais proteção que se tenha, você cria um padrão de informações que vibra uma frequência de sentimentos. O que acontece? Cria o acontecimento do assalto. Da mesma forma, a doença pode ser criada, pode ser criada também a saúde, a cura, a prosperidade e assim por diante, porque a mente é força criadora. Por quê? Porque estamos mergulhados em uma mente, em uma matriz que cria aquilo que nós pensamos. Olha que lindo. Vós sois deuses. Se Deus é criador e Deus há dentro de mim, eu e o Pai somos um, então eu sou co-criador também. Então você passa a perceber a sua identidade divina. Enquanto eu e Deus formos dois, fica difícil. Mas quando eu e o Pai somos um, tudo muda. Aí sim, podemos fazer tudo aquilo que Ele fez e muito mais.
Foi o que ele falou, o Cristo. Então, aqui nessa introdução, meus amigos, é muito lindo você saber que você pode criar sua realidade de vida. Se você está passando por um problema, esse problema tem solução. Você tem solução, você é a solução. E tudo pode ser modificado, tudo progride, tudo pode ser levado para o progresso. Aí o professor Einstein fala isso, que é a frase que eu mencionei no começo, que eu falei lá no dia da defesa do mestrado. Einstein também compreendeu a essência da física quântica. Então, essa união que o Einstein menciona significa, por um lado, tecnologia, por um lado, a razão e o intelecto, por outro lado, um homem como esse, Jesus, que curava um cego de nascença, ou vamos pensar nas terapias espirituais, que também é o tema nosso, como a ciência pode nos ajudar a compreender de forma clara tudo isso. Então, qual é a conexão que se pode ter, aí onde entra o Jesus como exemplo aqui, e a conexão com a fonte interior. Aqui que eu estou querendo dizer, pessoal, a ideia de coração. Aonde está o nosso tesouro interno, onde estão nossas prioridades, onde está o nosso tesouro que tem valor para nós, está o nosso coração. Então, onde é que eu estou pondo o meu coração? No que eu estou colocando meus sentimentos? Quando colocamos nosso sentimento na fonte, na causa primária de todas as coisas, na inteligência do universo que deu origem ao Big Bang, e que tem todo esse potencial de criar um universo, é a mesma força, é o mesmo potencial que há dentro de você, você afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu e o Pai somos um. Eu tenho origem, a causa primária de todas as coisas se manifesta em mim, e essa causa primária vibra o amor, cria a harmonia, então eu posso. Não há caminho para a dúvida, para o medo, para a insegurança. A gente estabelece um fio, o plug ligado na fonte, que é essa. E onde é que é o plug? O plug chakra cardíaco, coração, sentimentos que nos conectam aonde? A fonte. A fonte, Deus. Lembrando, o termo Deus, nosso combinado, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, onde? Fora de você? Não, dentro. Dentro, em nós. E isso foi lindo. Quando ele fala a oração do Pai Nosso, mesma coisa. Ele está falando para si, ele evoca um sentimento de amor e declara, faz uma declaração de amor à fonte suprema do universo dentro dele, que é a mesma fonte do universo dentro de todos, em todos. Então, todo bem que se faz para alguém, você está fazendo para quem? Para a fonte. Porque quando você faz um bem para a pessoa, esse bem impacta a pessoa, da pessoa atinge Deus nela. Deus nela é o mesmo Deus em você, que vai dar a resposta de dentro de você para dentro de você, e você assume as consequências dos próprios atos. Gera a expiação, ou gera também o quê? A promoção de responsabilidade, a evolução, o progresso pessoal. Quando fazemos o mal a alguém, esse mal impacta o outro, e nesse circuito do outro atinge a fonte, porque são um. Deus dentro dele. O Deus dentro dele é o mesmo Deus dentro de você que dá a resposta daquilo que nós fizemos. Então, aquele mal que se faz ao outro também é a si que está fazendo. Então, nós estamos falando de um circuito de conexão, de amar a Deus acima de todas as coisas, sim, relacionamento com Deus acima de todas as coisas, com a fonte dentro de você. E outro mandamento semelhante ao primeiro é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou amando a Deus também, porque Deus no outro se manifesta como se manifesta em mim mesmo, e o circuito é o mesmo. Faz sentido isso? Então nós não podemos mais ficar buscando um Deus longe de nós, lá no infinito. Você está no ponto de singularidade, entre o macro e o micro. Essa é a essência da questão. Não há separação entre você e Deus, não tem intermediários, é direta a ligação. E nós estamos falando isso agora porque foram muitos séculos cultivando
influenciando mentes para pensar totalmente o oposto, que Deus está distante de você, e se você errou, você vai ser castigado, e é um pecado, e já era. Então nós estamos fazendo agora um caminho inverso, unindo ciência e espiritualidade, para poder nos reconectarmos com quem? Com Deus, com a fonte. E isso é o resultado que eu estou compartilhando, que aconteceu comigo, desde o momento do mestrado que eu compartilhei com vocês no começo. Essa união, ciência e espiritualidade, nos faz vivenciar o amor universal. Acabou. Mundo de regeneração, fechou, está construído, vamos para o mundo feliz. Que o de regeneração ainda é mundo de transição ainda. Ele é transição para o mundo feliz. Então, a proposta é essa. Nessa hora, quando a gente pensa dessa maneira, sabe quem é o teu juiz? Tua consciência. Sabe quem vai, onde está o tribunal? Nossa consciência. Todo o nosso trabalho deve ser observado com vistas na consciência. Como que Deus está vendo o meu trabalho? Ou seja, como a causa primária de todas as coisas dentro de mim, a inteligência suprema do universo está vendo o meu trabalho agora. Ao invés de ficarmos preocupados com a avaliação das pessoas exclusivamente, mas buscar também perceber como é a visão de Deus em mim em relação ao que eu faço. E a minha consciência, aprova ou desaprova o que eu fiz? Então, esse autoexame constantemente fará com que nossa consciência se liberte dos padrões menos felizes. Então, isso é uma libertação. O amor liberta. O amor que nós estamos falando aqui é esse amor universal que nos liberta, nos torna livres dos preconceitos, dos erros, dos dogmas. Então, até aqui isso é só a introdução, né? A gente perdeu 27 minutos que eu estou cronometrando aqui junto, 27 minutos só de introdução. Agora nós vamos entrar dentro dessa introdução, agora a gente entra na quântica. O porquê que estamos falando desse tema? Para conseguir atingir os objetivos que falamos até aqui dentro de nós. Reconexão com Deus. Se todos sairmos aqui hoje muito mais reconectados com Deus, com a fonte dentro de nós, a missão está cumprida. Essa é a ideia. Isso que Jesus veio trazer. Nos ensinar um relacionamento com a fonte interior. Max Planck, ele anuncia nos seus estudos que a energia da luz é diretamente proporcional à frequência. Então essa aqui é a constante de Planck, e nessa constante de Planck, ele cria essa constante porque ele descobre que, por um lado, a luz é onda eletromagnética, tem frequência, né? E por outro lado da equação, tem energia, então é um fóton, partícula de energia. Então, de cara, dualidade onda-partícula. Aí o professor Einstein, utilizando esses conceitos, ele explica o efeito fotoelétrico, dizendo que partículas de luz, as partículas de luz, elas interagem com o metal e arrancam o elétron dali. Cada partícula de luz arranca uma partícula de elétron do metal, mostrando efeito fotoelétrico. É o que acontece no controle remoto da sua TV. Você aperta o botão, sai um fóton, fótons, esses fótons interagem com receptores da TV, libera elétron lá dentro. Por isso é efeito fotoelétrico. E ele utiliza a equação de Planck para explicar esse efeito fotoelétrico, que todo mundo está tentando explicar, ninguém conseguia. Ele foi na onda do Max Planck e deu certo. Aí, o que significa? A partir daí, pessoal, que perceberam, poxa, então o átomo emite energia da luz quantizada, quantidade discreta de energia. Então, quantidade de energia, então física quântica. Quantidade, traduzindo, né, para o latim, é quantum. Então, quantum é quantidade. Então, é a física das quantidades discretas de energia, física das quantidades de energias infinitesimais emitidas pelo átomo. Então, por isso ficou quantum physics, física quântica. Então, física quântica é a física das energias que as partículas emitem. Então, nós vamos ver aqui o átomo, pessoal. Vamos fazer aqui só uma introdução de uns conceitos quânticos para chegar naquilo que a gente está querendo daqui a pouco. O átomo, seus elétrons em torno do núcleo, girando em órbita, a gente aprendeu assim, mas daqui a pouco vamos ver que não é bem assim. Ele gira em torno do núcleo, isso a gente aprendeu na escola. Aí, quando chega uma energia de fora, ocorre, olha, observe, um salto quântico. O elétron salta para uma outra órbita. Não é que ele salta, hein? Ele dá um pulo, tá daqui e pula para lá. Não. Ele desaparece da órbita que estava e aparece na outra órbita. Como assim? Ele desaparece.
Está comprovado, tá? Ele desaparece de uma órbita para aparecer na outra. Mas quando ele desapareceu, ele foi para onde? Aí a suspeita que ele vai para uma quarta dimensão e volta para a terceira dimensão. Então existem outras dimensões? Nós vamos chegar lá também. Aqui nesse momento, tem outras dimensões da existência? Tem. É que você está vibrando numa frequência. Você está vibrando uma frequência, na mesma frequência que eu estou vibrando, você está me vendo. Mas se tiver algum átomo aqui, ou pessoas, cujos átomos, moléculas, estão vibrando, são também carbono, proteínas, né, nitrogênio, papapá, estiverem vibrando em frequência diferente da nossa, não conseguimos enxergar. E pode estar aqui do meu lado, pode estar aí do seu lado. Uma porção de objetos, mesa, cadeira, instrumentos, máquinas, tecnologias, só que estão vibrando em outra dimensão. Aí vai precisar de o quê? De uma energia intermediária que faz o casamento da frequência dessa outra dimensão para essa frequência aqui. Uma delas é o ectoplasma, que foi muito falado ontem, né? Ectoplasma, materialização. Então aí sim, vai precisar de uma energia que faz a interface, tá? Que tem uma parte molecular daqui, dessa frequência, e outra parte molecular da outra frequência, que a gente chama de outra dimensão. Então, a diferença de dimensões, aqui nesse caso que eu estou mencionando aqui, se deve a diferenças de frequências. André, então frequência diferente gera dimensões diferentes? Sim. Mudou frequência, é outro tipo de, outra classe de existência, ou dimensão de existência. A chave do universo, para a compreensão do universo, é compreender as frequências. Nikola Tesla já nos deu essa dica. Então aqui você percebe que ocorreu um salto quântico. Aí esse elétron volta para a órbita anterior, desaparece da órbita e aparece na órbita inicial, libera a luz. Se der uma energia maior, vai acontecer, pessoal, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Tá? Então, o colapso quântico acontece. Então, de cara, aprendemos que o átomo ele absorve energia e emite energia. Nesse momento, os seus átomos estão fazendo isso. Também foi descoberto que a matéria tem uma natureza dual. Então, dualidade onda-partícula. Tudo, pessoal, é onda. Tudo é onda. O professor Louis de Broglie, Prêmio Nobel de Física, em 29, postulou que se onda de luz é partícula, então por que não dizer que partícula de matéria também é onda? E foi comprovado experimentalmente por experimento da dupla Fender, vai ver mais a seguir. Então, quando você pega um elétron girando em torno do núcleo, na verdade nós estamos vendo onda em torno do núcleo, são ondas. E também que o elétron, observe agora, se o elétron é rápido, significa que ele tem uma frequência alta. O elétron devagar significa que a frequência dele é baixa, é uma onda longa. Então nós estamos vendo aqui que a dualidade onda-partícula é que tudo é frequência, tudo é onda. Você está me vendo aqui na frente, então são várias ondas acopladas aqui, várias ondas acopladas nesse momento, e que, se é onda, por que eu não estou em outro lugar ao mesmo tempo? Na verdade, eu também tenho um comprimento de onda. Partículas, você também tem. Então, o elétron tem um comprimento de onda suficiente para montar um microscópio eletrônico. É um microscópio de tunelamento, que a gente consegue enxergar moléculas com ele. Mas um ser humano de 80 quilogramas também tem comprimento de onda, só que nós não temos instrumentos para medir ainda. Mas, de cara, isso é verdade. Fizeram experimento com lasers e com cadeiras e viram nesses experimentos que a cadeira se move. Elas estão paradas, mas quando fizeram o experimento com lasers, percebem que elas estão em movimento muito curtinho. Então, tudo aqui, todos nós somos ondas de matéria e temos várias matérias aqui, ou seja, várias ondas. Então, isso explica que quando você altera a sua frequência, ou tem pessoas que têm capacidade de atravessar a porta, atravessar paredes,
São mediunidades, né, de efeitos físicos também. Mas acontece que a explicação é que ele altera a frequência dele, muda a frequência natural, que é diferente da frequência do objeto, consegue atravessar. Então tem pessoas que com poder mental, na Índia, na China, não conseguem nem sentir dor. Eles alteram sua mente com algum tipo de técnica e a matéria obedece alterando sua frequência. Aí surgem esses fenômenos sobrenaturais. Aqui, eu quero dizer também que quando você pensa num tumor, quando você pensa num câncer, ali, aglomerado de células, uma massa, vamos pensar que aquilo ali é o quê? São ondas. Então, existe uma plasticidade, porque a mente, ela pode atuar na matéria, alterar nos modos de vibrações da matéria e a ponto até de desmaterializar aquele câncer. A ponto de transmutar o funcionamento das moléculas daquelas células cancerígenas. Outro conceito importante é que como o elétron é onda, então aquele elétron, lembra que eu disse para vocês que o elétron em torno do núcleo não é bem assim? Então, na verdade, porque o elétron não é aquela bolinha em torno do núcleo, é onda que está em vários lugares simultaneamente. Então, aqui vocês vão vendo, pessoal, o átomo de hidrogênio no estado quântico, que o elétron está em todos esses lugares ao mesmo tempo. A parte mais clara é onde há a máxima probabilidade do elétron ser encontrado. Se você promove um salto quântico no elétron e ele estava assim, passa para ficar assim, o elétron está aqui nessa posição superior e nessa posição inferior ao mesmo tempo. Então o elétron pode estar em dois lugares simultaneamente, é um orbital. Ou seja, são as várias regiões possíveis do elétron ser encontrado. Ele está em todas essas regiões ao mesmo tempo. Quando você olha, quando você mede, aí colapsa em uma posição. Ele existe em várias posições, em vários locais ao mesmo tempo ali. Só que quando você mede ou quando você observa, é que essa onda de probabilidade vai colapsar, deixar de existir para estabelecer aquilo que você observou. É onde começa a entrar o problema da medição e do observador. Então, quando você pensa aqui, então está em inglês, mas é função de onda do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, por ser um sistema quântico, ele tem uma função que o caracteriza, uma equação do átomo de hidrogênio. Vamos pensar, sabe o seu marido? Ou a sua esposa? Vamos pensar assim, o seu marido ou o seu namorado, ele tem um jeitão de comportamento, não tem? Não tem a personalidade dele? Ele tem a personalidade dele, tem o jeitão dele. Você sabe que se você falar alguma coisa X para ele, ele vai responder o Y. Às vezes você já meio que até consegue prever um pouco. Então imagine que existe uma equação que caracteriza o seu marido. Aí, no momento em que você fala algo ou você diz uma coisa para ele, você, naquela equação do funcionamento dele, aquela função de várias possibilidades dele se comportar, vai ocorrer o quê? Um colapso naquele estado específico emocional que ele está, que ele ficou reagindo com você. O que eu estou querendo dizer? É que, nesse caso, é um exemplo apenas, é um exemplo, mas imagine que como se a pessoa tivesse uma função, uma equação que a define o comportamento e o funcionamento dela. E quando ocorre o colapso dessa função, ele fica em um estado definido e pronto. Então, nesse exemplo, estou querendo dizer que se seu marido fosse um átomo de hidrogênio, a função, ela dá a probabilidade dele ser tudo isso daqui. Mas quando você dá um estímulo, ele colapsa nesse estado quântico, tá claro? Quando você dá aquele elogio, ele se colapsa nesse outro estado quântico. Quando você dá um abraço, vai ter um outro colapso quântico. Estou conseguindo? Então, só para dizer para vocês aqui, isso aqui é um conceito para explicar, não é simples, porque isso aqui é função de onda. Então, a função de onda do átomo de hidrogênio é uma função que caracteriza como o átomo de hidrogênio funciona. Mas o estado que ele vai estabelecer é aquele que você observa, que você mede. Aí os físicos transcenderam isso para o universo, porque o universo é quântico. Então, o universo tem uma função de onda? Sim.
A sua vida financeira tem uma função de onda? Sim. O seu cérebro tem uma função de onda? Tem, porque são milhões de átomos, bilhões de neurônios, bilhões e bilhões de átomos e de neurônios. Se cada neurônio tem uma função de onda, e o cérebro inteiro vai ter uma outra função como superposição dos estados quânticos de cada neurônio. Então, o seu cérebro, sendo quântico, ele possui uma função de onda. Nesse caso que estamos mencionando aqui, até de maneira ousada que eu estou dizendo, mas nós vamos ver mais a seguir, já estou antecipando, é que o nosso cérebro, ele possui diversos estados quânticos possíveis e conforme a vontade delibera, a ação da vontade, do desejo, das emoções profundas, como foi falado ontem na palestra do Dr. Carlos, acontece o quê? O colapso quântico do cérebro. Os estados emocionais vão gerar o quê? Os estados quânticos do quê? Do cérebro. Então, fazendo essa analogia do átomo de hidrogênio, a função de onda do átomo de hidrogênio, a função de onda, você pode colapsar a função de onda do seu cérebro, porque na função de onda são as várias possibilidades de estados quânticos desse cérebro. Está em raciocínio, acessar a memória, sentir gratidão, são bilhões de possibilidades. Essa é a física quântica. Aí você colapsa em um estado possível. Se você está lembrando da experiência feliz, não dá para você lembrar ao mesmo tempo da experiência triste da sua vida ao mesmo tempo. Dá? Não dá. Ao mesmo tempo não dá. Ou você põe seu cérebro num estado ou em outro. É ou não é? Foi o que aconteceu no exercício prático que fizemos no começo. Você buscou um momento feliz da sua vida, o mais feliz. Você só viveu aquilo. Então você setou o seu cérebro naquele estado. Então o cérebro é formado por átomos, é matéria. Quem coordena o cérebro? A mente. Quem coordena a mente? A consciência não local. Aí vamos fazer um combinado. Quando eu disser consciência não local, é o mesmo que você chama de alma ou espírito. Então, alma ou espírito, ou consciência não local, então eu vou chamar consciência não local aqui. Consciência não local comanda o cérebro, promove o colapso quântico do cérebro. Mas para isso acontecer, precisa de uma interface, que eu vou resumir sendo a mente. Mas também vimos ontem, palestras anteriores, tem vários corpos, né? Vários corpos. Entre o espírito e a matéria, tem vários corpos sutis. E tem mesmo. Mas agora, para fins quânticos aqui, vou pensar só na mente. Então, imagine que a mente é a interface. É a interface. É o espelho, porque você é luz. Você é espírito, você é luz. Você vibra um padrão, colapsa a mente num estado, a mente vai refletir essa luz, criando uma realidade no seu cérebro. Criando uma realidade de vida. Por isso, a mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida. A consciência não local tem vida, gera um padrão de frequências, a mente reflete isso, criando uma realidade conforme nós somos. Porque a mente, ela não vai atuar só em nós, mas a mente vai atuar no universo inteiro. Naquilo que você mentaliza algo ruim ou algo bom, você está criando no plano físico, ou seja, a mente está espelhando para isso ser manifestado no plano físico, tá clara a ideia? Então, quando você pensa negativo e só reclama, você está criando, não vou dizer atraindo, você está criando mais situações para reclamar. Porque o seu cérebro está colapsado naquele estado e o cérebro é um aparelho perfeito, que ele vai atrair as pessoas. Aí sim, o cérebro atrai pessoas que vão gerar aquela circunstância que você acaba de mentalizar, para que possa ser criado por completo. Então, pedi e obtereis. Então, o que eu estou pedindo? O que eu estou mentalizando? Que a gente vai obter, é lei. Batei e abrir-se-vos-á, não é assim uma frase bíblica de Jesus também? Batei e abrir-se-vos-á. Se você bater, tomar uma atitude, conforme a frequência dessa atitude, você abre portas, abre caminhos naquele conteúdo que você vibrou. Não é lindo saber isso, gente? Que está nas nossas mãos o criar,
a nossa própria felicidade? E o buscar e achareis, aquilo que nós buscamos, aquele movimento de intenções nossas, nos leva a encontrar aquilo que a nossa intenção está dizendo. Então, tudo isso, por quê? Porque você colapsa a função de onda da realidade da sua vida. Então, você está pagando isso porque é o seu karma, e você tem que pagar por isso? Peraí, não é bem assim também. Tem que tomar cuidado com a interpretação. Senão você vai achar que você tem que sofrer a vida inteira para pagar. E cadê a função de onda? Você vai abrir mão? Não podemos abrir mão disso. Por isso, o próprio Jesus disse à mulher, mulher, onde estão os vossos juízes? Ninguém te condenou? Ela ia ser apedrejada. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e crie novos colapsos quânticos na sua mente, ou seja, eduque-se, evangelize-se, crie novas alternativas de vida feliz, porque eu também não te condeno, porque a energia do julgamento é uma das mais pesadas que se pode vibrar. Você acha que Jesus ia vibrar julgamento? Não. Ele vibrou misericórdia. Ah, aí sim. Misericórdia é o padrão de julgamento superior. Ele colapsa na misericórdia. Vou fazer a ela aquilo que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse nessa situação dela. Então ele buscou a consciência reta, que foi falado ontem também, consciência reta. Ele fez a consciência, agiu conforme a consciência reta. Agora, quando a gente nem usa a consciência, a gente vai e age de qualquer jeito, ali como pensa que tem que ser e pronto. Mas não, tem que usar a consciência, né? A consciência vai dar a resposta. De um colapso quântico mais próximo do equilíbrio, no sentido da homeostase. Então, tendo isso visto, ficou claro, pessoal, o que é um colapso quântico? O que é um colapso da função de onda? Que agora eu vou começar a falar só função de onda. Função de onda, ok? Então, função de onda colapsou em um estado específico e ficou ali. Aí pode mudar? Pode mudar. Pode colapsar em outros estados. Vamos ver aqui a influência da mente e da matéria. Também ainda são bases para a gente ver como é que vai aplicar tudo isso de forma prática. As ondas, pessoal, todas as ondas, quando passa por uma dupla fenda, tá, ela se multiplica em duas ondas e os máximos de uma onda se somam aos máximos da outra onda. Tá? Vai ter região com máxima intensidade, região com nenhuma intensidade, e assim por diante. É um padrão que nós chamamos de padrão de interferência. Lembra quando você era mais jovenzinha, mais jovenzinho, e tinha aquela televisão grandona na sua sala, Telefunken, com um tubão enorme. Aí na década de 80 lá, você está assistindo o jogo do Palmeiras, né? O Décio do Palmeiras, outros aí o jogo do Grêmio. E aí alguém ligava o liquidificador ou a batedeira na cozinha. O que acontecia com a televisão na sala? Chuvisco, não é? Hoje já não acontece mais, hoje não é mais raro. Porque acontecia um fenômeno de interferência. Ondas eletromagnéticas do eletrodoméstico interferiam na frequência da TV, que era tudo sinal analógico. Então interferia. Então, interferência. Ou você pegava o telefone para ligar para alguém, de repente tinha uma outra linha cruzada. Interferência também. Então, interferência, pessoal, é um fenômeno que acontece com ondas. Ondas eletromagnéticas, ondas da água e com todo tipo de onda. Então, esperava-se que o elétron, achava-se que o elétron fosse partícula. Aí fizeram um experimento para verificar se o elétron de fato era só partícula ou era onda. E para testar se o elétron é onda, eles pensaram, vamos fazer um experimento para ver se o elétron sofre interferência. Porque interferência é um fenômeno de onda. Então, se ele sofrer interferência dele mesmo, ele é onda. Então, fizeram o experimento. Montaram uma fonte de elétrons, irradiaram, e o que aconteceu? Em dupla fenda, os elétrons atravessaram a dupla fenda e formaram um padrão de interferência. Então, o elétron é onda. Elétron é onda. Ficou comprovado. Aí pensaram, não satisfeitos, pensaram, mas se ele é onda, não acredito. Pensaram, vamos ver a partir de qual fenda ele passa. Vamos mandar um elétron por vez e ver a partir de qual fenda ele passa. Naquilo que eles fazem isso, colocando um detector e um observador, olha lá, mudou. Quando tem um observador para medir, detectar, o elétron
ali o fenômeno apareceu como se o elétron fosse partícula. O observador sai, e a medição também, volta a ser onda. Como é que é isso? Aí eles pensam, como é que o elétron sabe que tem alguém olhando para ele? O elétron não pensa, o elétron não sabe. Mas era uma... Aí que tá, né? A física quântica ela é tão adorada e tudo, pessoal, mas tudo que foi trazido dos anos 40 para cá são interpretações. A física quântica ainda não está acabada, hein? Não é uma obra acabada. Tanto que surgiram outras teorias, teoria das supercordas, que é mais evoluída, outras teorias que até englobam a quântica, porque a quântica tem perguntas sem resposta, ela ainda não responde tudo, mas, poxa, o avanço tecnológico foi graças à quântica e tem muita coisa aí que a quântica responde. Agora, a minha interpretação é um pouco diferente. Tá? É um pouco diferente, não está nos livros. A minha interpretação pessoal, e digo interpretação porque eu posso estar errado, né? Então, a minha interpretação é que o elétron... em 2012, daqui a pouco eu conto, 2012, teve a comprovação, publicada na revista Science, de um estado do fóton, onda e partícula ao mesmo tempo. Já foi descoberto que o fóton ele pode se comportar como onda, como partícula e como os dois simultaneamente. Depois, para quem quiser, a gente passa esse paper. Foi publicado em 2012. Eu acredito da seguinte forma, eu vejo da seguinte forma, o elétron e as partículas são ondas e partículas ao mesmo tempo. Aí, conforme a sua visão, conforme você interpreta, ele vai se estabelecer na sua visão como partícula ou como onda. Mas ele se comporta das duas formas. Aí, conforme o ponto de vista que a sua mente está atuando, você vai ver um aspecto ou vai ver o outro aspecto simultaneamente. Tá? Então, isso é uma interpretação pessoal e, a partir disso, é que eles descobriram que a presença de um observador influencia no fenômeno. Então, quando coloca um observador, aquela onda que existia deixa de existir, ela entra em colapso e fica partícula. Ficou naquele comportamento. Vamos dar um exemplo. O que você vai colapsar aí? Um índio de perfil ou vai colapsar um esquimó de costas com um casaco de pele? Que seu cérebro vai colapsar agora? Você escolhe. Tinha um programa de TV antigamente que falava assim, você decide. No final, você decide. Então agora você decide. O que você quer ver? Você colapsa num estado quântico um ou colapsa no outro? Vamos dar o outro exemplo. Você quer colapsar um coelho ou colapsar um pato? Nós estamos tentando entender aí o que é um colapso da função de onda, hein? Se isso aqui fosse uma função de onda. Então percebe como acontecem muitas discussões entre casais? Que o marido está vendo o pato. A esposa, não, é coelho. Se isso acontece aqui na tela, imagine, olha lá, hein? Se imagine na vida diária, que são milhões de possibilidades quânticas possíveis de interpretação. Então ninguém de nós pode ser dono da verdade. Sabe por quê? Porque cada um vai colapsar a realidade conforme o quê? A tela mental. A mente é o espelho da vida. Então a pessoa vai espelhar conforme a estrutura mental que ela teve, a estrutura mental que ela criou até agora. Ela vai espelhar numa forma específica. Ela vai também criar a realidade conforme ela vê. Então, aqui há 50% de possibilidade de ser pato ou ser coelho. Todos viram os dois? Alguém não viu o coelho? Vamos explicar, o pessoal falou ali. O coelho está olhando para cá e a orelha dele está aqui. E o coelho está olhando para cá. Vocês percebem que demorou, hein? O pato... Todos viram um pato? Então o pato está com o bico para cima, olhando para cá. É o pato. Se isso aqui fosse... Olha lá, agora vamos trazer para a vida prática. Se isso daqui fosse a representação, pessoal, do estado quântico, dos neurotransmissores, que foi visto também ontem, palestras... Parece que eu estou falando das palestras de ontem. Então, na verdade, aqueles neurotransmissores que foram vistos, a sinapse, aquele vídeo que foi passado também pelo Beto, a gente... Imagine que se isso fosse a representação dos neurotransmissores, tá? Indo ali na sinapse, se ligando ao receptor do outro neurônio,
a tua mente está atuando no estado quântico desses neurotransmissores. São nanopartículas, elas são quânticas. É nanopartícula, então ali é quântico, totalmente. Conforme o padrão de emoções, de pensamentos que nós temos, nós vamos interferir na transmissão sináptica desses neurônios. E aí então interessante que o próprio André Luiz, em um dos livros, diz assim para nós que o fluxo mental preside, coordena a transmissão sináptica. Transmissão sináptica. Então, os nossos estados emocionais, os estados emocionais nossos, eles são ali presentes nos átomos do pensamento. Pensamento é átomo. O que é pensamento? Pensamento é força-mento eletromagnética. Isto é, átomo. Então, os átomos, as partículas de pensamento são átomos, os quais se juntam, formam moléculas, se juntam, formam aglomerados, que vão ter um jeitão de funcionamento como a matéria que temos aqui. Aí se torna matéria mental. De que é formada a matéria aqui do púlpito? Átomos. Átomos se juntam, formando moléculas, moléculas diferentes se juntam, formam o quê? Matéria, a madeira. E vai formar também o quê? Matéria mental. Então tem vários tipos de matérias mentais, em geral, porque cada uma é formada por átomos e moléculas. No momento em que você aciona um desejo profundo, uma vontade profunda, a matéria mental vai se reorganizar conforme o padrão do que estamos sentindo. Quando isso acontece, a matéria mental, André, o que tem a ver ela com o cérebro? É que os neurônios são células especializadíssimas em carregar esse fluxo mental. O cérebro não gera os átomos mentais, não gera. Quem gera é a mente. A mente interpreta, e vamos só para a gente entender de forma bem mais clara. Não tem a função de onda? As várias possibilidades? Então a mente vive nas várias possibilidades. A mente atua nas possibilidades quânticas. Quando colapsa a realidade, ali é o cérebro. Então mente e cérebro, entenda que cérebro, beleza, é clássico, mas o que torna o cérebro quântico é a mente, porque a mente ela vai, esse campo que gera esses átomos mentais que fazem a interface com o cérebro. Então, neurônio carrega os átomos mentais. Os nervos carregam esses átomos mentais. Então, o fluxo mental é um fluxo de átomos do pensamento que desce por toda a nossa rede de nervos. Então, os nervos são condutores do fluxo mental, como os fios são os condutores do fluxo de elétrons, do fluxo da corrente elétrica. Então, você tem a corrente elétrica no fio, você tem a corrente de fluxo mental aonde? Nos neurônios, que são formados, os neurônios formados por átomos, e o fluxo mental é formado por átomos também. Aí vão ter várias outras coisas que a gente está querendo estudar, estamos estudando sobre os microtúbulos, como isso acontece. Então, a gente ainda tem pouca coisa, digamos que concreta descoberta. Nas obras de André Luiz, ali está falando um monte de coisa importante que nos dá um norte. Então, quando se fala da sinapse, é isso aqui. Se nós temos sempre o mesmo padrão de enxergar o coelho, e na nossa existência colapsando sempre a mesma função de onda no mesmo colapso, você especializa os átomos do cérebro para eles obedecerem àquele estado mental quântico que você está dando para a sua vida. Não consigo arrumar namorado, eu não sou feliz no casamento, eu não sou feliz em relacionamento, aí não vou ser feliz nunca. Aí fica colocando essas crenças. Fica colocando essas crenças, vai acontecer? O cérebro se especializa nisso. E as vias neuronais especializam nesse padrão vibracional que a gente estabeleceu. Não, eu perdoo, mas não esqueço. Como assim? Não esquece, perdoo, mas não esqueço. Aí esse é outro padrão, o cérebro se especializa. Aí quando você decide, eu quero mudar, eu posso construir uma felicidade verdadeira, eu posso ser feliz no ponto de vista afetivo, eu posso ter uma realização profissional, eu mereço, eu posso ter um emprego melhor, posso montar sim uma empresa para realizar meus sonhos pessoais. Eu posso, eu quero, eu posso. A gente vai criando uma liberdade, vai criando uma predisposição também cerebral para colapsar
novos estados quânticos, e isso vai repercutindo totalmente no funcionamento do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso cérebro, e já criando a realidade que nós queremos na vida. Já começa a criar, ou seja, colapso da função de onda daquilo que nós desejamos para a nossa vida. Aí então Jesus vai falar aquela frase: a cada um segundo suas obras. Ele sabe tudo de colapso quântico, né? De colapso da função de onda. A cada um segundo o colapso das funções de onda que está fazendo. É isso que ele quis dizer, conforme as suas próprias obras. Então, as nossas obras, elas são obras verdadeiramente nascidas de nós, consciência, para a mente, e a mente cria a obra, interna e ao mesmo tempo externa. O professor Wigner foi um dos primeiros a anunciar que consciência não local controla, dá o colapso quântico da mente, e a mente, esse campo, essa matriz da mente, vai criar o cérebro, vai gerar o funcionamento do cérebro. Nobel de Física. Ele é espetacular, esse professor, tem muitos trabalhos que ele fez. O cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. A mente não estaria sujeita às leis da física. As leis dessa física, do ponto de vista material que a gente está falando, né? Então a mente está fora do cérebro, a mente é algo maior, algo diferente que controla. Então, assim, qualquer ato de olhar, observar, determina o colapso quântico específico das partículas que formam o cérebro. Então, se a mente, olha lá, vamos agora trazer para a nossa vida diária isso. Qualquer ato de olhar e observar determina o colapso quântico. Então, conforme nós prestamos atenção, conforme focamos a atenção em algo, concentramos-nos em algo, isso determina o colapso quântico das partículas do seu cérebro e também do mundo ao redor, porque isso vai ser criado como uma circunstância. Seja de coisas materiais, como sua casa nova, o seu carro, como também as experiências na vida profissional, as experiências familiares, como vai criar várias coisas. E tem coisas que nós criamos antes de reencarnar, que podemos chamar de planejamento reencarnatório. Criamos antes de vir. Criamos esse corpo. Criamos. Criamos lá o modelo organizador biológico que deu origem ao nosso corpo. Aí não dá para mudar mais. É uma criação. Agora tem outras coisas para criar. Nosso livre-arbítrio, ele vai, antes de nascer, ele é pleno. Quando nasceu, você já escolheu um monte de coisa, já escolheu pai, mãe, tudo, corpo físico, aí não dá para trocar. Aí o livre-arbítrio diminui um pouco dentro dessas possibilidades da função de onda. Então tem coisas que são de base mesmo, né? Então já escolheu, já era. Aí tem outras coisas que podem ser escolhidas, mas outras não podem ser mudadas. Então nesse sentido é que quer dizer que quando você foca a atenção, você cria. Então nesse próximo exercício agora, nós vamos pedir para a gente poder exercitar isso, o que é você olhar e observar. Entendamos olhar e observar como atenção, a mente atenta, a mente concentrada. Quanto mais concentramos a mente em uma imagem, em uma situação, aquilo torna-se, gera um colapso quântico no nosso cérebro. Tá bom? Topam fazer um exercício de 1 minuto? Para a gente poder vivenciar? Vou pedir para todo mundo fechar os olhos e também descruzar braços e pernas. Isso. A gente vai colocar uma música de fundo. E agora, ao fechar os olhos, respire profundamente por 5 vezes. Isso. Agora,
traga na sua visão uma pessoa que você ama muito, por quem você daria sua vida. Que você ama tanto, 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 e que você daria sua vida por ela. E sinta esse amor. Permita-se amar intensamente, com todo carinho, com toda ternura. E se tiver mais outra pessoa, também concentre-se no seu sentimento de amor. A ponto de dizer internamente agora: eu sou o amor. E repete várias vezes internamente: eu sou o amor. Eu sou o amor. Permita-se emocionar pelo amor que você é. Muito bem. Podemos abrir os olhos. O sentimento, ele é a energia que vai gerar pensamentos bons ou pensamentos ruins. Mas aqui, nesse exercício, fizemos um exemplo de, para o cérebro poder se colapsar num determinado estado, nós precisamos sentir. E ao prestar atenção, qualquer ato de olhar e observar determina o colapso quântico. Se esse sentimento de amor que acionamos direcionarmos para a nossa prática profissional, nós estamos também criando esta realidade. O amor é a energia mais poderosa que existe para criar a realidade. O ódio também cria realidades, não cria? Cria. Pessoas movidas pelo ódio fazem muitas coisas ruins. Mas a gente sabe que o bem é soberano. Por quê? Porque a energia do amor, essa que todos sentiram agora, é a mais poderosa. Isso faz com que no cosmos, ou no fluido universal, ou nessa mente matriz de Planck, a informação desça com muito mais profundidade, com muito mais certeza, com muito mais vigor. Daqui a pouco continuamos. Todo mundo está se sentindo bem? Okay? E outra, alguém por quem você daria a sua vida, não é alguém que eventualmente você daria a morte, mas a vida. Muitos de vocês já estão dando a vida por essa pessoa. E obviamente também, se pensar alguém por quem você daria, né, a sua vida a ponto de morrer, né, também pode ser que seja até a mesma pessoa. Mas muitos de nós já estamos dando a vida por tanto amar essa pessoa ou outras pessoas. E é isso que promove os verdadeiros milagres na nossa vida, verdadeiras transformações de colapso quântico. Entrelaçamento quântico. O que vocês venceram agora foi isso aqui. Vocês pensaram em alguém que ama muito, sentiram amor por ela, porque existe uma conexão. O professor Schrödinger explicou o emaranhamento quântico, ele que anunciou. Funciona assim. Imagine que você tem um sistema quântico, um átomo com estado quântico específico e um outro átomo com outro estado quântico. Ou então um campo magnético para baixo e o outro para cima. Então, quando as duas partículas interagem, trocando energia entre si, trocou informações, trocou forças, eles permanecem interconectados. O estado quântico das duas partículas distantes são conectados. Aí vai a minha interpretação. Quando acontece isso, observe, quando você dá um estímulo em uma partícula, ela altera o estado quântico e a outra instantaneamente altera junto.
Altera junto. Então, quando as duas partículas interagem, agora vem minha interpretação, quando as duas partículas interagem e se separam, e os estados quânticos delas ficam acoplados, estabeleceu ali a unidade. Unidade. É como se elas se tornassem agora um. Braços do mesmo corpo. Então, é uma lei da natureza isso, pessoal. Porque nos livros de física, só vai até aqui. Vira a página, é outro capítulo. Não se fala por que é assim, de onde vem, ainda não se sabe, também muitos nem procuram saber. Porque é onde vai entrar na transcendência, né? Na espiritualidade. É a fronteira com a espiritualidade e entrelaçamento quântico. Poxa, você amou tanto agora essa pessoa que você pensou. Lembrou dela. Amou. Então, já teve uma conexão. Antes, ao mentalizar, você acha que ela não sentiu esse sentimento que você sentiu, que você vibrou agora? Sentiu lá do outro lado. Pode ser que ela não tenha tido consciência, mas áreas do cérebro dela podem até ter sido mudadas de atividade. Então, o entrelaçamento quântico de partículas acontece porque elas se tornam uma. Então, é o princípio da unidade. Interagiu, conectou, se torna um. Por isso que a dor de uma pessoa que está na rua, passando frio, a dor de uma mãe, a dor de alguém que acaba... Então, é a sua dor também. Aí a gente entende porque que espíritos evoluídos, eles voltam e ficam até que não nenhuma dor, até que elimine todas as dores daquele grupo que ele ama, porque a dor do outro é a dor dele também. Então aqui isso acontece com partículas, sistemas quânticos de átomos, acontece com sistemas quânticos que somos todos nós, nossos cérebros, e a partícula divina que somos. Não há ninguém que está isolado. Então o princípio da unidade dá origem a esse entrelaçamento quântico. Interagiu, se tornou um. Isso mais rápido que a velocidade da luz. E os pesquisadores fizeram um experimento para ver se cérebros humanos permanecem interconectados ou não. Quando pares de pessoas meditaram, trocando pensamentos entre si em estado de meditação, e quando separaram elas em salas distintas, com gaiola de Faraday, protegendo a entrada de ondas eletromagnéticas, monitoraram com eletroencefalograma, deram estímulo em uma dos pares, o outro também tinha o seu EEG alterado. Então, os dois EEGs estiveram correlacionados. Instantaneamente, o potencial evocado cerebral acontecia no outro cérebro. Não estou dizendo que transferiu para outro cérebro, hein? Quando eu digo que transferiu para outro cérebro, significa que teve uma transferência para o outro. Mas quando eu disse que um potencial evocado aconteceu nesse outro cérebro e foi o mesmo padrão do outro, é porque eu estou falando de coisa instantânea que já estão acopladas. Tá? Então não houve uma transferência em princípio, mas são estados quânticos e isso é simultâneo. Se é simultâneo, não teve transferência. Quando você transfere, é porque vai ter um tempo para chegar lá do outro lado. Então quero dizer que é uno, é direto, é unidade. Assim que acontece muito com mães, Mari, com pessoas que têm muito vínculos também, é que a pessoa está numa situação de perigo e você sente alguma coisa. Gêmeos também acontecem. Com gêmeos pode acontecer essas coisas simultâneas. Então, aqui foi uma comprovação. Poxa, se flashes na face geraram isso, então quantas outras coisas também não acontecem? Aí vamos para frente. Aqui nesse outro paper, conhecidos há 6 anos, força do pensamento também, eles não meditaram, mas como já se conheciam há 6 anos, testaram se quando você tem um vínculo de alguns anos com alguém, se os cérebros estão entrelaçados quanticamente, ou seja, se o estado quântico de um cérebro está atrelado ao outro. Fizeram um estudo parecido, só que monitoraram com ressonância magnética funcional o outro par. Vendaram os olhos dele, inclusive. E aí o que aconteceu? Tanto os dois EEGs foram similares, pessoal.
praticamente similares durante os estímulos. E na ressonância magnética foi mostrado que a região da visão foi mais irrigada, mesmo estando com os olhos vendados. De forma que quando visse o exame de ressonância, acreditava-se que ele estivesse recebendo estímulos de luz visualmente. Então, não só o cérebro eletricamente está interconectado, está em unidade, como a atividade cerebral, a irrigação sanguínea também é correlacionada. Então, o negócio é mais sério. Se alguém... Então, aí que está. Quando você tem um vínculo com um familiar, por exemplo, e esse familiar está vivenciando uma experiência, não contou para você, mas o seu sexto sentido diz que tem alguma coisa estranha. Tem algo estranho. Por quê? Você, de forma subliminar, sabe o que ele viu, sabe o que ele está vendo, mas não tem consciência exata do que foi e da situação. Então, esse sexto sentido da mãe, do pai em relação aos filhos, é isso aqui. Funciona. Funciona. Então, quando você tem um paciente e você cria um vínculo com ele, e esse seu paciente, ou melhor, você vai fazer uma reunião com outros colegas sobre o seu paciente, veja bem, a conversa sobre o paciente vai ser respeitosa, como se o paciente estivesse ali, porque não há separação entre vocês. Quando você fala do seu paciente, conforme os seus sentimentos e emoções, lá do outro lado, o seu paciente pode estar sentindo você como profissional da saúde, que você acredita nele, sobre o estado de melhora dele ou não. Mas não é só isso, mas principalmente os seus sentimentos, emoções, seu ponto de vista, o respeito que você tem pelo paciente, a sua fé também pode ser informada à distância. E na intencionalidade à distância, esses pesquisadores da Stanford também fizeram esse estudo, agora foi oração direcionada. Então, na oração direcionada, o indivíduo orava pelo outro, o outro não sabia de nada, em ressonância magnética funcional, fotografaram as regiões do cérebro que estavam sendo ativadas no instante em que ele recebia a oração e nos instantes que ele não recebia a oração, para ver se tinha alguma mudança. E aconteciam várias alterações. Somente quando ele recebia orações é que, para 10 indivíduos, eram 11 pares, mas para 10, as 3 áreas mais ativadas foram estas. Lobo pré-frontal, parte pré-frontal, esquerda, o giro do cíngulo e a região do precônios. São 3 regiões. Uma, do precônios, região da autorreflexão, região da consciência de si próprio. Giro do cíngulo, região de expressão da emoção, também do sistema límbico. E no pré-frontal é a parte de controle, processamento de informação, julgamento, tomada de decisão. Maior irrigação sanguínea, maior atividade no cérebro desses indivíduos que não sabiam que tinha pessoas orando por eles. E isso aconteceu para os 10. Não é coincidência. Não pode ser coincidência. Então aqui, se alguém estiver orando por você agora, áreas do seu cérebro podem estar sendo ativadas? Pode. Que tipo de oração? Boa oração, aí foi o que o artigo mostra. Sentida, com foco na cura, e na discussão do paper eles falam que os médiuns que oravam diziam que era uma força superior que atuava na cura. Não eram eles quem curavam, era uma força superior que intercedia. Então, se você faz uma oração para uma força superior, interceder por alguém, pela saúde de alguém que você tem um vínculo, é possível que essas áreas possam ser ativadas e outras áreas menos ativadas. Então, isso nos leva a crer que existem estados quânticos do cérebro. Sentimentos, emoções, ideias, imagens, tudo isso no nosso cérebro é algo verdadeiro. Pode ser algo verdadeiro no sentido assim de... Quando a gente fala de sentimento, é subjetivo, emoção é subjetiva, tá, mas estados quânticos do cérebro. Quer dizer, verdade no sentido pode ser estado quântico do cérebro. E quando se fala em estado quântico do cérebro, todas essas virtudes, todos esses valores, eu fui buscar, porque até aqui é onde a física vai. Eu preciso de mais respostas. Aí encontrei em livros, por exemplo, esse aqui foi no livro dos médiuns.
Ele fala que médiuns curadores têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição de mãos ou pela prece. Olha lá o artigo anterior, questão da oração. Prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Todos os que têm fé a possuem. Então todo mundo que possui fé tem a capacidade de estabelecer, de intermediar a cura de alguém, porque aí é o que ele diz, o Allan Kardec. Todos os que têm fé a possuem, sejam médios ou não. Ela não passa de uma exaltação do poder magnético. Quando eu leio a palavra magnético nesses livros, eu falo, magnético, campo magnético, física, uau, vamos explorar. Aí li a palavra magnético, fortificado em caso de necessidade pelo auxílio de bons espíritos. Então meu campo magnético, lembra do ímã? Até trouxe um ímã, mas ficou lá no hotel. O ímã, eu fiquei estudando o ímã de novo, porque o ímã ele atrai ou tem repulsão, né? Atração ou repulsão, não é? Então tem um campo magnético que atrai. Então quando você, olha lá, faz uma oração, tem uma fé, você exalta um poder magnético, poder de atração ou repulsão. De metais, também. Não pode dizer que não seja, porque o campo magnético atrai metais, mas só que quando você pensa em dois ímãs, aumenta o poder de magnetismo. Tem ímã que é fraquinho, seu ímã de geladeira é fraquinho. Agora, quando você pega um ímã de neodímio, é um ímã, é fortíssimo. Vai no magneto da ressonância magnética, para você ver, é um magneto fortíssimo. Então, tem intensidades de campos magnéticos maiores ou menores. Então, a tua fé dá o poder magnético para o teu corpo. Então, quando nós vamos ver mais a seguir, ele diz que o poder magnético reside sem dúvida no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Então, quando você chama os espíritos para te ajudar com a tua fé, pelo bem daquela pessoa, pela cura da pessoa, esse seu poder magnético é acrescido com o magnetismo dos espíritos. E se magnetizas com a intenção de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e tua vontade. Dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então o fluido é teu, a energia é tua. Não dá para ficar pensando que é o espírito que cura lá sozinho e você é só instrumento. Não pode ser só assim. Isso é verdade, sim, mas não é só isso. Tem uma parte lá dentro dessa interpretação, é que o teu fluido é dirigido pelo espírito e a qualidade do teu fluido energético é maior com a presença do espírito. Mas precisa do teu fluido também, do teu fluido magnético. Aí vai entrar ectoplasma, vai entrar as ondas dos seus pensamentos, os átomos mentais. Vão entrar várias energias eletromagnéticas. E que o bom espírito, né? Então você invoca um bom espírito. Então aí você busca a oração e chama alguém que você conhece e que é de alto escalão, aí, de alta envergadura. E vai. E a coisa acontece. Magnetismo me chamou a atenção. Lá no Institute of Heart Math, na Califórnia, fazem um estudo sobre o magnetismo do coração. E eles descobriram que o coração, por ter energia elétrica, bombeamento, né, a parte elétrica do coração, ele vai liberar um campo magnético. Não é a aura nesse exemplo, não é a aura, mas é um campo magnético a partir da eletricidade do coração. Isso é fascinante. Isso é fascinante. O teu coração emite ondas coerentes quando for emoções construtivas e descobriram que são ondas eletromagnéticas incoerentes. Tem desarranjo dessas ondas na situação de emoções destrutivas. E eles, com eletrocardiograma, fizeram um tratamento matemático dos eletrocardiogramas e plotaram um gráfico da intensidade do campo magnético em função da frequência. Não é o gráfico do eletrocardiograma, obviamente, mas eles fazem um tratamento matemático naquele resultado do eletro para saber o espectro de frequências. Viram que em situação de afeto, o espectro de frequências tem esse jeitão. Então é um pacote de frequências que o seu coração emite, frequências magnéticas, de campo magnético,
quando você está sentindo afeto, carinho por alguém. Na situação de raiva, é um outro pacote de frequências. Tem as mesmas frequências, só que muda as intensidades. Isso o mesmo para todos os sujeitos estudados. Mesmo jeitão. Fizeram para gratidão, fizeram para várias outras emoções e sentimentos. Então, conclusão nesse momento é que, na situação de afeto, de fé, o nosso coração emite um campo magnético com uma frequência específica, com frequências específicas conforme o que você está sentindo. Então, quando você tem um bebezinho no colo, vai dar de mamar, aí todos os pediatras, aí todos os médicos, o pessoal da enfermagem, precisa mesmo orientar a mãe a olhar para o bebê enquanto amamenta. Não é para ficar no celular enquanto amamenta. A gente já orienta isso, mas você pode dizer também que ao sentir afeto pelo bebê e olhar nos olhos, o campo magnético do coração da mãe está muito potente e próximo ao bebê, e esse campo magnético é benéfico para a criança. Até, obviamente, liberação de ocitocina no cérebro do bebê, o quanto o campo magnético da mãe induz no cérebro do bebê toda um funcionamento de harmonia e equilíbrio, homeostase. Um abraço que você dá em alguém não é simplesmente em contato físico. Você chegou perto para abraçar, o teu campo magnético já está comunicando ao campo magnético da outra pessoa os sentimentos que você está sentindo. Quando ocorre o contato direto, coração-coração, percebe? Imagine esta imagem, as dois se aproximando, coração e coração juntos, juntou os corpos aqui, se tornou um único campo, concorda? Um único campo. O abraço, pessoal, é algo poderosíssimo, poderosíssimo, se na hora do abraço você está com a mente ali em Deus, em amor, em você é importante para mim, eu te respeito, eu amo você, isso sendo dito internamente e a gente informando internamente, sem falar nada, mas é sentido. Nesse momento tem gente sentada do seu lado, você está sentindo o campo magnético dessa pessoa e ela sentindo o seu. Isso influencia em muito nas nossas relações. É por isso que Allan Kardec, poxa, que sabedoria nesses espíritos, falar do poder magnético da fé. É isso aqui. Esse poder magnético pode alterar o funcionamento das células totalmente. Imagine um poder magnético direcionado para aquela situação de cura e você faz a imposição de mãos com aquele sentimento. É fabuloso. Isso acontece, ocorre a transformação. Então as perguntas são: o cérebro e o coração possuem comportamento quântico em nível macroscópico? Forte evidência que sim. Tá? Forte evidência que sim. E o cérebro e o coração acoplados. Qual o mecanismo de ação da intenção oração direcionada na saúde? Né? Qual o mecanismo? Isso que a gente está querendo entender cada vez mais. E existe aqui nessa mensagem de Aulus, que em verdade o pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Então, sentimento é o molde vibratório, vibracional em que o pensamento é construído. Ele diz: sentindo, modelamos a ideia. Olha lá, coração. Pensando, criamos o destino. Então, o mecanismo é sentir, os sentimentos geram os moldes vibracionais para surgirem as ideias, para surgir para o átomo do pensamento ser moldado. Então, os sentimentos moldam os átomos do pensamento para acontecer o colapso quântico da realidade. Então, nós podemos ter o colapso da função de onda? Sim. A partir de quais sentimentos? Quanto mais puro for o sentimento, maior é a nossa visão. E quanto melhor a visão, observador, colapso quântico. Então, Jesus fala uma frase quântica nas bem-aventuranças,
que é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quanto mais puro o coração, maior a visão nossa sobre a vida vai convergir na direção de quem? De Deus. Você vai ver Deus. Que Deus? Aí volta a definição de Deus que a gente usou aqui. Causa primária de todas as coisas. Visão da causa primária de todas as coisas em tudo que existe, até na pessoa que você não gosta muito. Mas que você já com mais amor, já não está sentindo tanta mágoa, já começa a ver Deus. Ver causa primária ali na situação, nos ensinando a melhor compreender o próximo. E aí a gente vai partir para o encerramento. Eu sei que o pessoal vai falar mais para frente. Esse artigo é fascinante, o Décio participou, né, sobre, traduzindo, aspectos da glândula pineal, comparação do espiritismo, né, a comparação do espiritismo com os artigos científicos, né, e eu utilizo as obras de André Luiz como farol, referência para o estudo científico da física que eu preciso fazer. Eu acredito na vida após a morte, acredito nos espíritos superiores que trazem mensagens que são como bússola para o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento nosso da ciência física aqui. Então tem essas obras de André Luiz como referência, e é nelas que agora quero me nortear muito mais profundamente para compreender através de fenômenos físicos. Então vocês podem encontrar tudo lá. A vontade estabelece para cada pessoa uma onda mental própria. Olha a vontade atuando aqui. Nosso cérebro emitindo ondas. E o coração também tem um papel de comunicação. Então nós nos comunicamos também pelas ondas magnéticas. Magnetismo, coração. Cérebro, ondas, né, eletromagnéticas. Também dizendo que átomos e partículas mentais obedecem às leis da mecânica quântica. André Luiz em Mecanismo da Mediunidade. Então, estudar mecânica quântica para compreender os átomos mentais. Só que nesses átomos mentais, o que vai acontecer é que se a vontade está enfraquecida, olha os átomos do pensamento aqui em nós, ó, descendo quando a coisa não está legal, aquele dia não está bom, estou triste, estou aborrecido, estou com raiva. Vontade enfraquecida. Quando a vontade é acionada, nova frequência, nós mudamos a nossa vibração. Naquele mesmo dia, na mesma hora. Então, essa frase aqui, tenho certeza que os outros palestrantes também vão gostar desta frase. Semelhantes verdades não permanecerão semiocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Tudo que nós falamos aqui sobre pensamento, sobre ondas mentais, vão vir dos laboratórios da ciência. Então, o departamento acadêmico, os jovens aqui que estão aqui também, os acadêmicos, quem quer fazer mestrado, doutorado nessas áreas, busquem esses mestres para compreensão, para buscar fazer pesquisas. Né? Muitos médicos das AMES, professores da universidades aqui, que fazem um trabalho sério. Vocês podem entrar em contato com essa realidade e fazer parte disso aqui, dessas descobertas da ciência. E a gente vai finalizando com o salto quântico do cérebro. O salto quântico do cérebro, como vocês viram, nós vimos que o átomo, acontece o salto quântico nele, mas o átomo do pensamento, quem dá salto quântico nos nossos átomos é a vontade. A vontade estabelece, se for gratidão, o cérebro inteiro fica nesse padrão de gratidão. Importante afirmar, eu sou gratidão. E assim por diante. Ondas mentais, a vontade, energia da alegria, a mesma coisa. Agora no próximo, nós vamos ver como isso interage com as pessoas. Observe aqui um outro indivíduo desanimado e você está toda alegria, toda potência, toda fé e tal. Você está ali com vigor, conectado com Deus, com a fonte. O outro não está bem. O que você faz? Você aciona a sua vontade, você promove salto quântico nos átomos mentais que estão nos seus neurônios, circulando pelos seus neurônios. E nesse estado de alegria, por exemplo, o que vai acontecer?
André Luiz também ensina que nós emitimos ondas mentais, porque os átomos emitem ondas. Todo átomo emite fótons, emite luz. Esses fótons do seu cérebro serão emitidos para quem? Para a pessoa que está desanimada, a pessoa está com depressão, a pessoa está triste, a pessoa está com problema. Precisa ser irradiado isso através da palavra também, do abraço. O que vai acontecer com a pessoa? Vai começando a ficar num estado de alegria, uma boa parte dos neurônios que estão ali. Aí vamos estudar os livros lá do Décio, da doutora Irvênia, cérebro triuno, para a gente entender como isso pode acontecer. Aí a gente vê os trabalhos de cura, né? Do Lar Frei Luiz, mesma coisa, sobre materializações, sobre a cura espiritual, é isso aqui também. Porque o outro, como ele vai ficando? Observe o estado quântico do cérebro desse indivíduo sendo transformado por você. Na imposição de mãos, no olhar, a transmissão. Mudou. Agora mudou. Ele estava nesse estado, agora acendeu. Não quer mais suicidar. É muito sério, pessoal. Você é um medicamento para as pessoas. Eu sou um medicamento vivo para as pessoas. O nosso papel, mundo de regeneração, é isso aqui. É saber que você é o agente de cura. Agente da cura para o outro. E que a nossa alegria possa tocar a alegria das pessoas. Nosso amor toque para despertar o amor no outro. Nossa fé toque para despertar a fé no outro. Por quê? Você acende a sua chama da vida, acende a chama da vida do outro. E todos somos um. Muitíssimo obrigado, pessoal. Antes de sairmos para o intervalo, nós temos alguns avisos, penso que são muito importantes e necessários. Primeiro que todas as palestras do nosso simpósio estão sendo gravadas em alta definição e a partir do próximo mês de outubro estarão disponíveis no canal YouTube da AME e no Facebook da AME e no site da AME, em 3 lugares. Então, para quem gosta de estudar ou fazer pesquisa, estará tudo à sua disposição. Outro lembrete, aqueles que desejarem ter o certificado da participação no simpósio, precisam deixar na portaria, antes de sair, a ficha de cadastro preenchida, que só assim nós podemos atender a solicitação de certificados, que deve ser feito pelo e-mail que consta no nosso teaser, que vai ser rodado mais uma vez depois do intervalo ou depois do almoço. Queremos lembrar também que nós temos 2 livrarias funcionando, uma da AME Paraná e outra do Mundo Espírita. É a Livraria Mundo Espírita. Na Livraria Mundo Espírita nós temos 2 livros, A Dança das Energias e este aqui que foram escritos na nossa Casa Espírita com mais de 30 médiuns juntos. Este aqui nós já vendemos mais de 7.000 livros, que está sendo usado em outros estados para estudo do espiritismo um pouquinho mais científico, vamos assim dizer, uma medicina mais espiritualizada. E esta terapia pela reunião mediúnica é um dos pouquíssimos, se não o único livro que trata do que acontece, processos de cura através das reuniões mediúnicas, com pesquisas profundíssimas, é um livro raro. Esse está na livraria da Federação Espírita, que temos outros livros. Aproveitem o intervalo, porque alguns dos livros já estão se esgotando na livraria da AME. Sobra ainda, temos alguns exemplares, poucos, do Cérebro Triuno, escrito pelo Dr. Décio, e os livros, eu trouxe 2 títulos, A Medicina Mediúnica do Futuro, do Dr. Frutuoso, e também Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Então, fica à disposição de vocês. Doutor André, o físico André Luiz, em São Paulo, ele tem uma casa espírita que ele mantém, ajuda uma equipe toda. Casa Paz e Amor em Ação. Então ele trouxe algumas camisetas que aqueles se dispuserem a ajudar. Uma camiseta é R$40,
e 3 camisetas por R$100, em benefício do trabalho de caridade que ele faz em São Paulo. Então, aqueles que se dignarem ou desejarem ajudar, está à disposição, né? Uma coisa também que nós gostaríamos de avisar, estamos projetando para o mês de abril um seminário de umas 3 a 4 horas de duração, de treinamento disso que vocês viram aqui, mas mais aprofundado, no mês de abril de 2020, aqui em Curitiba, que nós vamos promover, deveremos promover, junto com o André Luiz, provavelmente no Centro Médico Homeopático, onde tem as palestras mensais. Então, um treinamento de física quântica e espiritualidade com o especialista no assunto. Hoje foi só um test drive, né? Aí nós pretendemos pegar um sábado à tarde, ou sábado pela manhã, e daí o André Luiz vai pegar pesado com quem participar, né? Então, aguardem o retorno, André Luiz, o retorno, abril de 2020, né? Então, fica o convite. Nós alteramos um pouquinho a programação para que vocês se sintam mais confortáveis com a oportunidade. Quando nós vamos ao Medenesp, que é o Congresso das Associações Médicos e Espíritas, que vamos a cada 2 anos, o Rossando Klinger, que é um grande palestrante também de Campina Grande, ele diz, olha, o Medenesp é o nosso lar na Terra. E eu ousaria dizer que hoje está sendo o nosso lar aqui no Teatro da FEB. Nós estamos babando com os ensinamentos dos palestrantes, especialmente com André Luiz e Emmanuel, que é o avanço do aprendizado humano. Nós não podemos perder essa oportunidade. Então, agora nós vamos sair para um intervalo, voltamos aí tipo 10h15, 10h20 no máximo, e em seguida nós vamos ter uns 40 minutos de diálogo, de perguntas e respostas até às 11 horas, onde teremos a próxima palestra com a doutora Rosângela Arne, Saúde e Física Quântica.